Fé é uma decisão, e decisão é um ato de fé. É importante entender a relação entre a fé e a decisão, porque a única forma de uma vida mudar é através de um ato de decisão, ou vários atos de decisão. A sua vida não muda porque Deus é poderoso, porque Deus quer. Ele é poderoso e Ele quer. Mas porque Ele nos deu direito de escolha, então a vida está nas nossas mãos. Nós temos o poder de decidir o que queremos fazer com ela. A decisão é um ato de fé, porque antes de decidir, você tem que crer que aquela decisão, aquela escolha é a melhor opção naquele momento, é a melhor coisa a fazer. Desde as coisas mais simples. Hoje de manhã, por exemplo, você escolheu colocar essa roupa que você está, entre outras tantas que você tem. Por que você escolheu esta roupa? Porque ali numa fração de segundo você imaginou o que você iria fazer naquele dia, onde você ia. Então você pensou, bom, esta roupa aqui é apropriada para isso que eu vou fazer hoje. Então você tomou uma decisão baseada numa crença, no entendimento, numa certeza que aquilo ia ser o melhor. Dentre as outras opções, aquela era a melhor para aquele momento. Da mesma forma, quando nós não temos certeza de que uma escolha é a melhor para nós, nós não tomamos decisão. Nós ficamos na dúvida, na incerteza. Não é verdade? Quer dizer, fé e decisão estão intimamente ligadas e uma depende da outra. Vamos ver um exemplo disso aqui, como isso se aplica em várias situações relatadas na Bíblia, mas vamos escolher aqui a cura de um homem que era paralítico desde o ventre da mãe. Ele era paralítico desde o nascimento, nunca tinha andado na vida. Diz o texto que os apóstolos Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então a vida daquele homem era restrita a mendigar, fosse por ele somente ou pelos que exploravam a sua paralisia, não é? O texto não deixa claro. Mas pode ser que, além de mendigar, ele era explorado como mendigo, porque ele devia recolher boas esmolas ali à porta do templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então, mais um dia na vida do paralítico. Dois homens entrando no templo, ele estende a mão e pede uma esmola. Não é? Nada de novo até aí. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Note, o paralítico ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Ele esperava que iria receber uma boa esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ali, agora você tem o momento do milagre. Preste atenção, o momento da fé e da decisão. Porque, pense, vamos pensar primeiro nos apóstolos, Pedro e João. Eles, com certeza, aquela visão ali, aquela vista de um paralítico à porta do templo, pedindo esmolas, era comum, como nós, especialmente nas cidades grandes, estamos acostumados a ver pessoas em condição miserável pedindo esmolas. Não é? Você para no farol, você passa ali na esquina, tem lá uma pessoa deitada no chão, tem alguém mendigando, etc. Então, até aí,
visão normal para Pedro e João. Mas aí entrou a decisão da fé. Dentro de Pedro, com certeza nasceu aquele pensamento: o que eu vou fazer? Eu vou passar reto? Eu não tenho dinheiro para dar para ele. Então, vou passar reto? Fazer o que todo mundo faz? Ou eu vou dar aquilo que eu tenho? Eu já vi Jesus curando muitos paralíticos. Eu sei que Jesus tem poder para curar esse paralítico. Então, o que eu vou fazer? Mas aí vem a dúvida: e se esse paralítico não ficar curado? Nós vamos ficar envergonhados aqui diante do templo. Quer dizer, vem pensamentos diferentes. Mas naquele momento, Pedro tomou uma decisão porque ele creu que aquele paralítico, sim, ficaria curado. Porque o Espírito Santo estava nele. O Espírito de Jesus estava em Pedro. Então, ele disse: por que não? Se quando eu estava com Jesus, paralíticos eram curados, cegos eram curados, por que não agora? Então ele foi para aquela decisão de fé e falou as palavras para o cego. Aliás, para o paralítico. Essa foi a parte de Pedro em tomar a decisão. Já o paralítico também tinha que tomar uma decisão. Qual decisão que ele poderia ter tomado? Ele poderia ter dito: não, eu não posso me levantar. O natural, né? Eu não posso me levantar. Você não está vendo que eu sou coxo? Eu sou paralítico, eu nasci assim. Eu não tenho forças nas minhas pernas. Ele poderia ter decidido simplesmente repetir a ladainha que ele provavelmente repetiu a vida inteira. Eu não posso me levantar, eu não posso ficar de pé. Mas naquele momento, ele decidiu obedecer à voz de Pedro e João. Simplesmente assim. Ele obedeceu. Então, quando ele ignorou o que ele sabia e decidiu fazer o que ele estava sendo mandado fazer por aqueles homens de Deus, então naquele momento a sua decisão foi a sua fé. Note que ele não pediu, não partiu dele. O milagre não partiu do paralítico, partiu de Pedro. Mas foi preciso que o paralítico, mesmo não tendo pedido o milagre anteriormente, ele precisou decidir se ele iria fazer o que Pedro estava mandando ou não. E se ele falasse: eu não posso me levantar porque eu sou paralítico, ninguém o condenaria. Mas ele escolheu obedecer. E diz o texto que, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Veja como a fé está diretamente ligada à decisão. Uma decisão muda a sua vida, sabia? Uma decisão. O problema é que a decisão que muda a sua vida não é o mesmo tipo de decisão que você faz quando escolhe a roupa que vai vestir pela manhã. Porque essa escolha da roupa é uma escolha natural, uma escolha corriqueira, de poucas consequências, não é? Fácil de fazer porque você faz todos os dias. Está dentro do seu normal, dentro da normalidade. A decisão ou as decisões que mudam a nossa vida são aquelas que requerem uma ousadia, um sair do natural, um ir contra o que nós já estamos acostumados. Enfrentar o medo, enfrentar a voz que diz: e se não der certo? Mas apoiado numa voz maior, numa promessa, numa palavra de alguém mais poderoso do que nós, então essa decisão se torna um ato de fé que provoca o milagre. Experimente fazer isso. Experimente, em vez de você ficar dando desculpas
Em vez de você ficar justificando sua situação, eu sou assim por causa daquilo, minha vida está assim por causa daquilo outro, e não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Em vez de você ficar dando desculpas, experimente tomar decisões mais ousadas. Pratique, comece pequeno, mas todos nós podemos melhorar o nosso nível de fé melhorando a ousadia nas nossas decisões. Repito, preste atenção, anote porque vai cair na prova. Todos nós podemos melhorar o nosso nível de fé, melhorando o nível de ousadia nas nossas decisões. Tomar decisões mais ousadas, mais corajosas, não baseadas no nada, mas baseadas na palavra de Deus. Não é baseado no fulaninho da internet, no influenciador da internet, não. É baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra. Então, mergulhe na palavra de Deus. Fale com Deus. Peça a Deus direção, orientação. O que eu devo fazer, meu Pai? O que o Senhor acha que eu devo fazer? Não o que o Senhor acha, mas o que o Senhor diz que eu devo fazer. Fique sintonizado na voz de Deus e Deus vai te dar uma direção. E quando essa direção vier, seja ousado, seja corajoso. Haja, decida. Porque naquilo que você decide ousadamente, você está liberando a sua fé e com ela vem o milagre. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.